Começa agora a Hora Mundial. E no vídeo de hoje, um tema muito delicado, polêmico, envolve a fé, ou melhor, a manipulação da fé. Pessoas simples que acreditam naquele membro, naquele líder que aponta Deus, caminhos, mas nem sempre as promessas têm resultados satisfatórios. Imagine 400 pessoas que morrem levadas a um jejum. Isso não é de Deus, isso é demoníaco. E esse fato aconteceu no Quênia, quando um pastor, o Paul Mackenzie, ele induziu pessoas humildes, mulheres, crianças, homens, enfim, a um jejum inaceitável que levou à morte dessas pessoas que deixaram de comer até tomar líquido em função dessa sabedoria, entre aspas, de um homem louco que usava o nome de Deus para tentar seduzir as pessoas numa ótica, numa filosofia sombria, né? Tentando assim aproximar as pessoas de um campo, vamos colocar, de extermínio em nome da fé. É preciso ter muito cuidado, os tempos são outros. Aí você deve estar perguntando, mas com a tecnologia, com as informações hoje disponíveis, por que essas pessoas são induzidas a esse erro, são manipuladas em nome da fé? Acontece que o Quênia é um país pobre, pessoas que não têm informação, não têm acessos às redes sociais, pessoas que acreditam naquela pessoa que tem um tom de voz de promessa e que consegue, né, dizer que há um mundo melhor, há um caminho sustentável, que tudo pode mudar, mas tem alguns elementos que precisam ser cumpridos. Aí que está o erro, aí que entra o perigo. Que elementos são esses? No caso do Quênia, que foi chamado o massacre de Shakahola, 400 pessoas fizeram um jejum de novo, ficaram sem comer, confinadas a um espaço até chegar à morte. E onde está o pastor, o tal do Paul Mackenzie? Que homem é esse? Óbvio, as autoridades no Quênia estão averiguando, quer dizer, isso é um assunto que ganhou as manchetes do mundo, e isso também serve para você, na sua fé, sabe, sem deixar de ser manipulado por terceiros que usam de muitos artifícios bíblicos, infelizmente, para tentar convencer você de que o melhor é fazer uma série de situações. Eu não vou mencionar a denominação, porque não compete a mim, mas tem uma família no Brasil que está brigando, o esposo brigando, para que a família tenha de volta a casa que a mulher, ou seja, que um casal, que a esposa, no ímpeto da sua fé, sem precedentes, entregou para essa igreja uma casa de um valor assim aproximado a quase R$800 mil no nosso dinheiro, e que de repente está aí porque a fé, porque precisa. Então isso é um caso mínimo de várias situações que acontecem. Mas voltando no Quênia, na África, na situação que hoje movimenta opiniões em todo o mundo, 400 mortos, crianças, mulheres, homens que se dedicaram a uma fé, que foram induzidos pelas palavras do Paul Mackenzie, que é o pastor, e que agora encontraram a morte, infelizmente. Então é preciso ter cuidado, tanto fora quanto no Brasil. As pessoas precisam averiguar isso. A fé, Deus é importante. Eu estive em Jerusalém e eu aprendi uma coisa que eu passo para você que acompanha esse vídeo. As coisas de Deus são muito simples. Onde Jesus pregou é um monte tão humilde que não requer templos, coisas douradas, não ostentações
para se aproximar de Deus. Basta você fechar os seus olhos, concentrar, que com certeza a sua prece chega ao destino espiritual. Então, quer dizer, a gente não vai entrar nesse âmbito de que quem está certo, quem está errado, mas há um caminho seguro, que é o bom senso, o cuidado e não deixar se levar pela manipulação de alguns pastores que, infelizmente, usam do poder da palavra, do poder de manipulação, né, da persuasão para envolver pessoas em situações que podem ser desastrosas. Deus não quer isso, pelo contrário, Ele quer que as pessoas elevem o pensamento, cresçam, estabeleçam uma conduta de crescimento, valorização da vida, e tudo que a gente está vendo hoje é a banalização em nome da fé. Infelizmente é um fato, e fato tem que ser colocado. Não adianta tapar o sol com a peneira quando a situação é grave, pessoas estão morrendo e pessoas também perdendo bens para ostentar algumas palavras, não da Bíblia, mas de pastores que se identificam como denominadores de Deus. Isso é absurdo, abominável, mas infelizmente acontece. E no Quênia a situação se agrava, corpos aparecem, imagina crianças mortas pela irresponsabilidade dos pais que deixaram se levar nesse caminho sombrio, orquestrado, vamos colocar assim, por um pastor chamado Paul Mackenzie. Mas com certeza, espiritualmente, ele vai ter que responder. Gostou do vídeo? Você concorda com isso? Qual a sua fé? Qual a sua crença? Até que ponto você pode se doar, se entregar a uma situação que realmente usa o nome de Deus? Se inscreva no canal, participe. A Hora Mundial conta com você.